O que eu mais gosto é de gente. O ser humano é único e especial. Todo mundo tem olhos, boca, nariz, mas cada um é diferente. Nosso corpo vaga pesado, desmembrando da mente e do espírito. São milhões de possibilidades e nos limitamos a repetir o já sabido ou o que mais agradou. O ser humano é o instrumento da criatividade. Ao liberar seu potencial existencial, ele naturalmente vai desenvolvendo suas possibilidades, soltando a imaginação, a fantasia, a capacidade criadora e a ação transformadora. Que bom que nós podemos dançar a vida, com suas mágoas, seus percalços, ultrapassando e transformando os obstáculos. Como nuvens, como sonho, como gente. Como nuvens, como sonhos, como gente. Como nuvens, como sonhos, como gente. Trabalha com a energia da sua verticalidade. Trabalha com a energia do que você pode emanar. Como nuvens, pensa nas duas extremidades, como sonhos, no topo da sua cabeça e nos pés, como gente. Apoie os pés no chão com delicadeza, mas aprofunda, como nuvens e, como sonhos, pega o topo da sua cabeça como gente. Vai além. Como nuvens, como sonhos, como gente.
Necesito aire, solo quiero el aire que vos respirás y desde lejos me mandás. Llega este mensaje, llego un poco tarde para ver el sol que ahora ya no se ve más. Mándame un poco de tu Buenos Aires. Mostrame un poco de tu Buenos Aires. Contame un poco de tu Buenos Aires. Tráeme un poco de aire. Ra, 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 ra. Me acerco a la ventana, desde lejos me llaman, escucho un murmullo que me dice a dónde estás. Mándame un poco de tu Buenos Aires. Mostrame un poco de tu Buenos Aires. Contame un poco de tu Buenos Aires. Tráeme un poco de tu Buenos Aires. In dreams we do so many things, we set aside the rules we know and fly above the world so high in great and shining rings. If only we could always live in dreams, if only we could make of life what in dreams it seems. But in the real world, we must say real goodbye. No matter if the love will live till the lover die. In the real world, there are things
E há pouco tempo, eu não sei por que eu estava pensando no cotovelo, porque eu gosto muito de trabalhar assim, parte por parte, para ver a articulação aonde funciona melhor, por causa da tridimensionalidade que a maioria não lembra.
Trabalha com a energia da sua verticalidade. Trabalha com a energia do que você pode emanar. Se você conseguir emanar energia, não precisa muita coisa. Pensa nas duas extremidades, no topo da sua cabeça e nos pés. A Casa Janjão. Casa que Casa inventa o nosso Janjão. pensamento, que nos faz Casa voar. do jornalista Orlando Doutor.
faz imaginar. Com suas escadas, transporta nossos corpos para incansáveis suspensões. E também nos ensina a desequilibrar, cair, sem temer o peso da queda. Essa casa, nos tempos que estive com o gel, se dobra, desdobra, gira, torce, cai, levanta.
músculo que pensa em torno de um osso, que percute vibrados de espasmos prolongados até as extremidades, como anímico impulso ou fragmento de desejo que torna-se o discurso de um outro corpo próximo distante, fazendo-se presente mesmo que a partir de memória móvel, que mobiliza novas células que nascem e morrem entre uma ação e um olhar às vezes ensimesmado, às vezes atônito, num corpo que é outro naquele trajeto e um outro ainda quando muda de nível e as luzes valorizam a ponta do queixo, quando se relaciona de maneira leve e lenta com o calcanhar e a escápula alada, que deprime aproximando-se do cotovelo esquerdo ao lado da bailarina com uma cifose de 30 graus, que no movimento total é parte daquele outro que habita o primeiro e observa tantos outros quando acorda. E após o banho sente frio e com urgência cobre o corpo ao mesmo tempo que acaricia os cabelos que caem, e ao olhar o escorredor de louça, lembra da mulher do quadro japonês e vê através da cortina poída aquele que com o queixo abandonado e as mãos urgentes atravessa a rua e pensa naquela que tenta conter o líquido transparente vermelho, provocando linhas descontínuas na testa daquele. Naquele momento em que o sabonete deslizava pelo lado direito das costas, provocando a sensação de furos de agulhas nos lábios. No instante em que o metrô passava e a multidão em pausa aparente olhava para o escuro túnel, enquanto os músculos preparavam-se para o próximo passo, e aquele bebê que principia os passos joga-se numa reta infinita até encontrar o próximo braço que contém o que não pode, pois algo segue até aquele ponto que é o mesmo daquele velho maltrapilho, que num estado oscilante nada observa, a não ser o seu próprio balanço, que é metrônomo para olhos que esperam, e a espera é movimento atravessado por outro, que passa a mão entre as pernas, inconsciente da extensão de seu grito de horror, no osso do outro que roda a cabeça do fêmur na tentativa de um salto, enquanto lembra do semblante daquela gente, daquele bairro que visitou há pouco e arrepiou os pelos de uma cervical retificada, que movia ao som do pianista cego, que sente no chão a multidão que avança para o mesmo ponto que o bebê desejava, mas frustrado, tensiona o trapézio do corpo daquele que abre a porta para o outro passar, como a parca comida que engole o ágil catador de papel, em frente a uma igreja silenciosa como a coluna do padre, que o outro lembra, entre treliças de vozes que atravessam a pele como balas perdidas e provocam o giro impreciso do bailarino que habita o porão da casa do padeiro e escuta uma valsa no vinil do outro, que antes amava o intervalo dos vagões de trem, pois isto embala as cristas ilíacas dos dois outros, que ensaiam em frente à loja de discos antigos, enquanto outros dois, de mãos dadas e contidos, vão à feira de domingo, que é quando em vez de dois são 4 memórias móveis, em torno de um osso que oscila como a coluna sinuosa de tantos que habitam o mesmo, que com cheiro de jornal velho nas mãos, organiza os 50 homens no cárcere, num paraíso chamado Benfica, que é um filme em seu centro de força, tal qual ao que aqueles dois viram no último feriado, e os pés dos mesmos dois adormeceram, pelo tempo que as partes esperaram, como o copo de vidro sobre a bola que se mantém estável entre um sapato e outro, vermelhos ou verdes, dependendo do ponto de vista de quem vê no centro de um quadrado, que aquele sugeria ao outro que imaginasse o que não viria, mas veria, na reação de seus braços em torno da coluna de um outro urbano, nascido no norte do país, que movia-se inspirado no som dos carros dos engarrafamentos, e na voz do pai, quando afogava-se em dívidas e papéis, mas tomava champanhe em copo de geleia, e brindava com outro que tinha estudado balé, mas queria uma dança que pudesse seguir com seu rádio de pilha, pequeno e amarelo, como aquele que ao entrar tinha noção exata do tamanho de suas pernas, mas não as erguias no ângulo maior que o da mesa de jantar daquela, que com movimentos trêmulos nos pés, desenhava com o cotovelo direito as rugas do rosto da avó, e ouvia uma música de um piano que rangia, mas ao mesmo tempo nítido, abafava o grito que a mulher do terceiro andar dirigia ferozmente àquela criança inquieta e obesa, expandindo o espaço entre as escápulas do ator bailarino, que boceja e pensa em pernas amputadas para compor um solo incompleto sobre os trilhos de trem de uma ferrovia interditada, mas não esquece a voz terna daquela vendedora de incensos, magra e grisalha, que relaxou suas pálpebras e fazia-o perceber as batidas do coração dos três, que pareciam iguais ao executar uma sequência de movimento composta por aquele que, inspirado em outros 4, tossia nos ternários porque odiava o hábito de mexer no cabelo do outro, que não era ruivo, apesar de parecer, e esta ideia contraía a sola dos pés e as palmas das mãos, provocando lideranças múltiplas em 10 bailarinos atônitos, com o gosto salgado do suor que livre escorria pelo pescoço,
similar à voz do camelô que atravessa buzinas no asfalto, reverberando ondas espásticas no primeiro corpo que desliza sobre o terceiro, como rede de músculos, uns sobre os outros, feito engrenagem de cordas, provocando ora cheiro de cola, ora de dama da noite, e saudade do sorriso daquele que corria com a boca seca sobre a lama na chuva de verão de um ano que não lembra. Mas o pé esquerdo do outro, com certeza, escreve o nome de um corpo que ama, quando é impreciso, mas explode como dente de leão. Aí um menino para mim, um dos alunos, falou assim, mas Angel, eu estou no primeiro ano, nunca fiz nada, não sei nada. Falei, não importa que você não sabe nada. Pega um dedinho, brinca com ele, move o dedinho, depois passa para a mão, depois vai passando, vai descobrindo. Assim você vai aprendendo a descobrir o movimento. E o movimento é lindo quando você descobre.